Convido, então, Cristiane, Nega Cleo, de São Paulo. Ela está aqui? Cadê a Cristiane? Está chegando. Seja bem-vinda. Flora Guerra, de Belo Horizonte, da área de produção técnica. E também a Michele Serra, de São Paulo, produtora artística. Sejam bem-vindas. Ei, Flora. Fazer uma rápida apresentação aqui de cada uma. Eu até, como a gente está um pouquinho atrasada, eu vou pedir para que cada uma se apresente, que eu acho que vai ser mais dinâmico. Flora Guerra, vou começar com a Flora, que está aqui do meu lado. Bom dia, gente. Muito obrigada pela... Olha só, né? A técnica passando aperto agora para falar no microfone. Bom dia, estou muito feliz de estar aqui. Como a gente ouviu agora diversas vezes, e a gente vai seguir reforçando isso, né? Isso é um espaço muito importante. Eu sou Flora Guerra, técnica de som daqui, de Belo Horizonte. Tenho uma produtora de áudio e vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Som. Bom dia a todas. Muito obrigada, B. Agradecer a todos vocês, o BDMG pelo convite, a Renata, a Carol. Meu nome é Michele Serra. Sou idealizadora de um projeto que trabalha com intervenções visuais e artísticas chamado Quebrada Viva. Faço gestão de carreira da artista indígena multicultural Brisa Flow. Trabalho também com Tássia Reis e Bia Ferreira. Ao longo do dia, ao longo aí da mesa, a gente vai se conhecendo um pouquinho mais. Muito obrigada pelo convite. Bom dia, eu sou a Cristiane, também conhecida como Nega Cleo. Eu comecei nessa área da música em 2018, trabalhando como Relações Públicas do Rincon Sapiência. Essa é a minha área de formação e é o com que eu venho trabalhando até hoje. Durante a pandemia, eu criei a Griot Assessoria, que é uma agência, uma produtora focada em projetos artísticos e culturais com viés antirracista. Então, eu trabalhei em diversas áreas, para além da música, mas também com algumas artistas, que eu também vou trazer os cases aqui ao longo da nossa fala. Eu sou há 2 anos já embaixadora do Women's Music Event, que é uma plataforma de protagonismo feminino, né, na música. E estou aqui também para somar, para contribuir e entender quais são esses caminhos aí que a gente tem para percorrer e como mais mulheres podem se unir a gente. E estou muito feliz e grata por esse convite. Cristiane, vou pedir, então, para você já continuar com o microfone na mão, porque você falou, né, faz a autogestão da sua carreira, e o nome dessa música é A Direção para Percorrer o Caminho. E eu queria que você falasse, então, da sua experiência, como que você faz essa sua autogestão, como que foi o início disso, se você continua assim, ou se chegou no momento em que você pensou, não, a partir de agora eu preciso me dedicar mais à parte da produção, da criação, e ter alguém para fazer essa parte mais empreendedora da carreira. Queria que você contasse para a gente da sua experiência. Certo. Vale dizer, para quem gosta de astrologia, que eu sou geminiana com Mercúrio em Gêmeos. Então, eu falo que eu sou 4 pessoas. O meu sonho de criancinha era ser cantora. E eu, desde criança, dançava, assim, desde os 3 anos de idade. Então, eu cresci achando que era esse o meu caminho na música. Ou era esse o meu caminho na arte, né? E aí, agora, com 32 anos de idade, depois de muita terapia, depois de mentoria de carreira, mentoria de negócios, trabalhando no backstage, eu entendi que não é estrada o meu lugar, não é esse lugar no palco o meu lugar, cantando e dançando. Cantar vai ser ótimo continuar cantando no chuveiro, dançar vai ser ótimo continuar dançando nas minhas aulas de dança, mas a minha arte, ela é múltipla, mas ela está mais no campo da literatura, da moda e das artes visuais. Então, hoje eu tenho feito, sim, a minha autogestão.
com projetos nesse sentido, né? Então, eu estou criando uma marca em torno de uma imagem que foi o símbolo do feminismo nos Estados Unidos, né? Que é o We Can Do It. Eu resignifiquei essa imagem para um adesivo em que é uma pessoa não binária negra, com piercing e tatuada, que nem eu, com cabelo colorido, que nem eu, que usa batom colorido, que nem eu. E isso vai se tornar vários produtos, né? Já estou aqui dando um spoiler sobre o meu plano de carreira, mas é algo que eu fiz recentemente, sozinha, né? Reformulando a minha trajetória nesse sentido. E aí, com isso, vai vir um zine inspirado no baralho de tarô, porque eu também sou taróloga. Vai vir o livro, que há tanto tempo as pessoas me cobravam, desde que eu comecei a participar dos saraus e das batalhas de poesia, e venci o Islã da Guilhermina, que é uma batalha de poesia da Zona Leste de São Paulo. E aí, eu também tenho trabalhos de foto, né, como modelo, ensaios artísticos independentes que eu fiz, inspirados em orixás, depois que eu ingressei no candomblé. E aí, por fim, depois de pesquisas também, né, eu quero até trazer um dado, que é um dado do DataSim, que foi realizado pela Sim São Paulo, que fala sobre a porcentagem de mulheres, não só na indústria de um modo geral, né, desde cantoras, DJs, as mulheres na técnica, produtoras, artísticas e tudo mais, mas o dado que me chamou bastante a atenção foi que era cerca de 3% de compositoras mulheres apenas na indústria. Esse dado é de 2019, né, foi uma pesquisa com cerca de 600 mulheres, principalmente do Sudeste. E, como eu sou poeta e escritora, isso acabou também, agora nesse novo planejamento, né, de carreira, me impulsionando para também começar a participar de campings de composição e ir atrás de editoras e entrar nesse mercado nesse sentido, principalmente depois que eu acompanho a carreira da Isa, né, desde o começo, e ela sempre teve homens por trás das composições dela, né? E aí, agora que ela rompeu com um produtor, né, e ex-marido dela, ela chamou 2 meninas, né, pretas, periféricas, para compor junto com ela. E aí eu também comecei a investigar quem estava por trás do álbum da Luísa Sonza, e também descobri que tinha mais uma menina preta periférica lá, compondo. E aí tudo isso foi me inspirando a seguir esse caminho da escrita, que é algo que me salva até hoje, que foi a primeira forma de arte que eu encontrei, né, que eu me descobri poeta com 14 anos, para também entrar nesse mercado e ser mais uma mina preta periférica representando nesse sentido. E aí, respondendo sobre a questão da autogestão, bom, eu sou CLT, né, eu estou aqui de folga do meu CLT, eu também trabalho na assessoria de imprensa para a Netflix, tenho a Griot Assessoria e também sou uma multiartista. Obviamente, eu surtei. Não vou romantizar isso, porque não foi nada fácil ser tanta coisa, querer ser tanta coisa, sonhar tanto, e querer romper tantas bolhas também, né? Porque daí um outro dado que eu trago aqui do DataSim dessa pesquisa, 70,3% das mulheres se declararam como brancas, apenas 10,9% como pretas e 15% como pardas. Pasmem, na minha certidão de nascimento, eu sou parda. Mas eu, obviamente, me autodeclaro preta hoje, depois de também muitos processos de consciência racial, porque eu cresci num ambiente embranquecido, então isso confundiu bastante a minha cabeça, né, em relação à questão de raça e à questão de socialização. Mas hoje eu entendo que eu estou aqui para romper todas essas barreiras e sozinha eu não consigo. Porque se você coloca no papel, né, se você realmente começa... Eu falava isso muito para os artistas que trabalhavam comigo. Cadê seu plano de carreira? Às vezes eles chegavam em mim e falavam assim, ai, Cris, eu quero muito, eu sonho em trabalhar contigo, eu quero te contratar para 6 meses, para 1 ano. Aí eu perguntava, né, você tem um plano de carreira de 3 meses? Não, eu sei que eu vou lançar um single mês que vem e depois não sei o que vai acontecer. Aí eu falava, então, vamos um passo por vez, né? A gente tem que ter um plano de carreira de curto, médio e longo prazo, né? Eu ensinava muito para os artistas também que, eu não quero trabalhar com artista, eu quero trabalhar com marcas. Eu quero trabalhar com artistas que se veem como marcas. E uma marca é uma empresa, e tem um empreendedor por trás. E o empreendedor não necessariamente é o empresário, né? Você tem que ter uma mentalidade empreendedora, mas às vezes você não tem a mentalidade do empresário, da pessoa do administrativo, da planilha, que vai cuidar do jurídico, que vai cuidar da burocracia. Então, é algo que eu fui entendendo do outro lado da bancada, e aí agora, quanto artista, eu decidi contratar uma produtora artística, faz 2 semanas que eu fechei com ela,
E aí está sendo muito mais leve, né? Outro spoiler, eu também decidi mudar os caminhos da Griot, né? Então, o carro-chefe da Griot sempre foi assessoria de imprensa. E aí, hoje, como eu estou atuando na Netflix, para a Netflix, né? O meu tempo durante o horário comercial fica muito mais escasso. Então, eu tenho oferecido outros tipos de serviço, mas eu acredito, como tradução, booking, gestão de projetos via editais, captação de recursos via marcas, tudo que eu vou fazendo aí, né, à noite, fora do horário comercial, no feriado, final de semana. Ou seja, a minha rotina ainda é uma loucura. Mas, a longo prazo, eu vejo que a Griot vai ficar muito mais como esse processo de arte e educação, de eu estar numa mesa falando, de eu estar palestrando, de eu estar numa fábrica de cultura, numa casa de cultura, falando com artistas. E aí, agora, algo que eu nunca fiz e que eu também penso em fazer é falar com estudantes de comunicação, estudantes de jornalismo, relações públicas, marketing, rádio e TV, sobre esse mercado e sobre as possibilidades que existem dentro do mercado da arte, da cultura e do entretenimento, e, consequentemente, da música. Para que eu possa ser uma intraempreendedora, para que eu possa estar como uma líder dentro de uma empresa, que inclusive foi o tema do meu TCC, né, como as relações públicas poderiam influenciar no aumento de mulheres negras dentro de cargos de liderança em multinacionais, e, paralelamente, tocar a minha carreira artística, que tem projetos aí para a vida inteira. Muito obrigada. Michele Serra, agora eu vou para você essa. Para a gente continuar aí falando um pouquinho de gestão de carreiras, você que trabalha com Brisa Flow, Tássia Reis, a Cristiane deu um exemplo aí que ela ela é uma pessoa física aí vinculada a uma CLT da Netflix, né? Você acha que é possível atualmente uma pessoa se dedicar no início da carreira exclusivamente à carreira artística? Ou é preciso ter essa loucura de 3 turnos igual a Cristiane ali, manter um vínculo fixo e fazer uma gestão ali quase que insana, né, Cristiane? De trabalhar finais de semana, à noite, de madrugada. A Cris, como ela disse, ela é 4 pessoas. Isso, inclusive, a Cris, ela cuida da assessoria de imprensa do Quebrada Viva. A gente já trabalhou juntas em alguns projetos especiais. E quando a Cris ela me traz todo o histórico de vida dela, a Cris é uma mulher que eu admiro muito, mas isso me traz um pouco eu fico um pouco inquieta. E eu me coloco num lugar não de vitimismo, mas de inquietação, que é assim, os boletos não param de chegar. E a gente tem sonhos, e sonhos a longo prazo. E para fazer esses sonhos, para a gente conseguir concretizar os nossos sonhos, seja no planejamento micro, médio ou a longo prazo, a gente precisa de dinheiro. E para colocar os nossos sonhos na rua, é assim, quem está por trás financiando os projetos das mulheres racializadas? Na pandemia, assim, eu sempre tive um sonho, eu cresci na música, tive vó, compositora, cantora, e toda a minha família foi trabalhar no mercado de trabalho, mesmo porque tinha vários sonhos e não conseguiam colocar esses sonhos na rua, porque é caro, gente. Colocar, como a Cris falou, ela conseguiu colocar o projeto dela agora em assessoria numa produtora, mas assim, tudo tem um custo, e vocês sabem disso, né? A equipe que está por trás produzindo, ou vendendo, ou bucando esse show, assessoria de imprensa tem um valor, para gravar e para entregar um álbum de qualidade existe um custo. E muitas vezes o nosso povo, eu falo por trabalhar com projetos, eu estou desde 2016, e uma das minhas inquietações era, eu preciso de dinheiro para investir no material dos meus artistas. A Brisa Flow é uma artista que eu sou completamente assim, admiro demais, porque toda a nossa equipe é equipe racializada e pessoas da periferia. Então, todo o nosso dinheiro a gente fomenta na mão de pessoas que muitas vezes estão ali em trabalho de subserviência para tentar o mínimo, que é pagar água e luz e comer. E aí, quando a gente viu, falar assim, bom, vamos pagar um pouco melhor a nossa equipe para que essas pessoas consigam viver da arte e consigam investir em outros projetos. E aí tem várias questões, que são editais, que muitas vezes, para a gente que não tem
não tem esse livre acesso a essa comunicação, em como emplacar, em como conseguir enquadrar um edital e falar daquilo que as pessoas, do que realmente o mercado de trabalho gostaria de comprar, né, entra nessa questão da inquietação. Então, por isso, hoje, por exemplo, eu tenho o Quebrada Viva, que é o que paga minhas contas, o que eu consigo ter um respiro para investir ou colocar um dinheiro, se for necessário, na carreira do artista. E também a própria produção de campo, que às vezes que as pessoas falam: nossa, Michele, mas você com gestão de projetos, você ainda faz produção de campo para outros artistas? Aí eu falo que sim, porque é o momento que a gente vai conseguir desenvolver jovens da periferia, mulheres pretas que estão ali para estar no dia a dia e entender como que funciona o backstage a partir do momento que eles querem subir no palco. Então, entender como funciona a técnica, entender o rolê da correria, de como que funciona essa parte de produção de campo e ter uma grana um pouquinho melhor para conseguir investir futuramente, né, para quem quer pensar em projetos a pequeno e longo prazo. E é isso, assim, eu fico pensando assim, igual a Cris, eu estou muito nesse lado de produção de campo, de mãe, sou estudante de direito e faço produção de campo com artista, aí escreve projetos, é muito louco, assim, que eu adoraria viver de um projeto só. Trabalhar com Quebrada Viva e com Míticas, que são intervenções urbanas homenageando mulheres, dando visibilidade para mulheres invisibilizadas da quebrada, que fazem o COI, que fazem as coisas acontecer. E a mesma coisa do Quebrada Viva. Quebrada Viva são projeções a laser, onde a gente amplifica a poesia de artistas de sarau, de artistas em várias vertentes, de escritores, de poetas, dentro da comunidade. Então, é uma forma também da gente amplificar a arte, a cultura, dentro de espaços que, às vezes, a galera que está ali dentro das quebradas, dentro da favela, não acaba não tendo acesso a livros e conhecendo esses artistas que acabam vivendo dentro de uma bolha. E aí a gente leva a arte de uma forma mais leve, assim, mais abrilhantando e amplificando as vozes desses artistas racializados. É isso. Obrigada, Michele. Eu queria agradecer também a Tatiana Kitts, nossa intérprete de Libras, que ela, assim, ó, guerreira. Essa mulher estava ontem até 11 horas da noite, lá na esplanada do Mineirão, apresentando Samuel Rosa e SESI Minas. Eu vi ela lá. Obrigada, Tatiana. Eu queria aproveitar que já falou a Cristiane e a Michele, e que nós temos aqui duas representantes, uma estadual e uma municipal, né, da Secretaria de Cultura. Sei que vocês não são de Minas, mas talvez possam contribuir. Que eu vejo assim, vejo muitos produtores culturais às vezes falando assim como que é difícil levar um projeto cultural adiante, sendo que são exigidos tantos detalhes, às vezes burocráticos, que parece que às vezes departamentos jurídicos não entendem como funciona a cultura. Então, às vezes, para a contratação de alguém por inexigibilidade, isso dentro de um projeto de lei mesmo, né? Ou, às vezes, uma pessoa que está começando a carreira ainda não tem uma biografia extensa. Se tem algum ponto que vocês observam, né, que é mais recorrente nas leis estaduais de vocês e federal, que talvez a gente possa identificar também que acontece aqui em Minas e em Belo Horizonte. Acho importante isso, porque sempre vejo produtores levantando essa questão, né? Sempre tem que seguir uma lei de licitação, mas que é uma lei que parece que, quando ela foi feita, ela não entendia muito como que funciona o universo artístico e cultural. Eu acho que, tanto falando sobre comunicação e falando sobre artistas periféricos, o primeiro entrave é a comunicação. Porque eles não conseguem nem ler o edital, eles não sabem nem aonde procurar os editais. E quando eles encontram, muitas vezes, produtores que se dispõem a fazer isso, nem sempre eles encontram produtores honestos. E que, muitas vezes, vão tirar muito mais porcentagem ali do que é realmente necessário, né? Então, eu acho que
existem hoje, né, esses processos de fazer live, né, antes dos editais, para poder explicar, tirar dúvida e tudo mais. Mas tem gente que nem tem internet. Então, como que chega, de fato, nas pessoas periféricas esse tipo de fomento? E, como ela falou, né, a questão do currículo. Então, por exemplo, eu também sou produtora cultural, e aí eu tenho um evento que é o Encontro Poder Preto. Sabendo disso, né, sabendo dessa logística, eu fiz o inverso. Eu comecei, por conta do meu networking, né, por conta de conhecer pessoas e ter um bom relacionamento com elas, eu tenho parceria com o Quilombo Urbano em São Paulo, que é a Parelha Luzia. E, por conta dessa minha rede de contatos, eu comecei a fazer algumas edições do evento, sem pagar ninguém, para que eu conseguisse ter o portfólio para eu conseguir me inscrever no edital. Então, quantos artistas que querem se inscrever no edital, e aí você pergunta, você tem uma bio? E, às vezes, eles não sabem o que é uma bio. Você tem um Media Kit? E, às vezes, eles não sabem o que é um Media Kit. Você está com as suas fotos atualizadas? E ele só tem foto de celular. Então, assim, são tantos entraves. E nem por isso deixa de ser uma pessoa menos talentosa, né? Não, o talento na periferia tem de monte. Tem de monte, né? O que a gente vê na TV, o que a gente vê no mainstream é, tipo, 0,01% do talento que existe no Brasil. Né? Então, assim, essas pessoas que precisam ser acessadas para ter esse acesso. E aí a gente precisa ter pessoas que invistam, primeiramente, para que elas tenham um currículo. Tipo, às vezes a pessoa, o próprio Rincon, né? Eu sei que é um seminário falando de mulheres, mas eu me assustei quando eu fui trabalhar com o Rincon, porque ele já tinha mais de 10 anos de carreira e não sabia direito qual que era o papel de uma assessoria de imprensa. Ele não sabia qual que era esse papel dele estar, por exemplo, falando num evento. Ele só se via como artista, mas ele estava se colocando como empresário também para a criação do selo musical dele. Então, isso quando eu falo, né, dos artistas, você tem que se ver como marca também, você tem que se ver como empreendedor, você tem que se ver como empresário. Isso quer dizer também o quê? Você também precisa ter um CNPJ, você precisa emitir nota fiscal, você precisa ter a parte burocrática também resolvida, justamente para que você também não fique tão refém de produtores que possam, né, arrancar do seu couro aí sem você saber. Então, são muitas questões que eu acho que é aquilo, né? Começar realmente da base, ir lá, pegar na mão desses artistas que têm anos de trajetória, que têm anos de carreira, e ajudar eles a organizarem, primeiramente, o seu portfólio, e depois traduzir esses editais para eles, para que eles consigam entender, tá bom, então eu tenho o projeto tal, que eu já fiz, e agora eu tenho um plano tal no futuro, e esse projeto se encaixa com esse edital. E também dar esse norte de onde eles encontrarem. Eu também sou uma criadora de conteúdo de Dark Social, que são esses grupos fechados, né? Então, tipo, desde a época de grupo de Facebook, o Telegram, e aí eu administro alguns grupos no WhatsApp, e um deles é o Música Preta Independente. Ele surgiu por conta de uma sala no Clubhouse, que era um aplicativo de conversas em áudio, e que justamente a falta de acesso de pessoas com Android que fez eu criar esse grupo no WhatsApp, porque o aplicativo na época era voltado só para iPhone, e na época era começo de 2021, estava todo mundo enfurnado em casa da pandemia, e começaram a ter encontros como esse dentro do Clubhouse, assim. E aí aquilo estava sendo muito potente, eu estava conseguindo conversar com pessoas de todo o Brasil sobre vários segmentos da música e sobre vários desafios da música, e eu falei, não, a gente precisa dar esse acesso para mais pessoas. Eu convidava a galera, eu tenho Android, eu não consigo entrar. Eu falei, então eu vou criar um grupo, e aí eu criei o grupo e a gente mandava a ata de todas as reuniões que tinham no Clubhouse, com link dos sites de editais, com livros para ler, com sites para acompanhar, com páginas no Instagram para acompanhar, com eventos para ir, com tudo que acontecia lá que o pessoal dava de referência, a gente jogava nesse grupo. E aí, quando o Clubhouse flopou, esse grupo continuou, era um grupo que era até fechado, né? Só eu mandava mensagem, as pessoas só acompanhavam. E hoje é um grupo aberto, com mais de 300 pessoas, artistas, produtores, galera da técnica, curadores. Então, assim, ter acesso também à rede de contatos é também importante para esses artistas, porque, às vezes, eles ficam só ali na bolha deles. E, às vezes, só ficam falando artistas entre artistas. Né? Então, perdem um pouco a noção do todo da cadeia. E aí se assustam quando descobrem. Quer complementar, Michele? Eu acho que é exatamente isso que a Cris falou. Às vezes eu sinto, eu faço um trabalho
grande assim com a Secretaria de Cultura de São Paulo. Inclusive, tem um projeto chamado Megazord de Brilho, onde a gente desenvolve a criação de alguns palcos na virada cultural. Assim, é uma das minhas inquietações, justamente com a secretária de Cultura, que é como a gente vai conseguir, como vocês estão se comunicando com a comunidade. Enquanto tem vários artistas periféricos incríveis tocando em bares aqui no bairro, só que eles não conseguem gravar álbum, não conseguem colocar um material novo na rua porque o custo é muito alto e às vezes o dinheiro está dentro desses editais. Então é assim, é pensar que essas secretarias, né, o governo do estado e tudo mais, a cultura ela poderia chegar em lugares que às vezes, sei lá, criar um passo a passo mesmo, que é isso que a Cris falou, né? De uma forma muito lúcida, através de TikTok, através do Instagram, usar as potências que a gente tem nas redes sociais para ensinar. Fala, gente, olha, os projetos aprovados, geralmente, eles ficam aqui. Aqui são os links. Dá uma olhada aqui e usar as mídias também, que dialogam com a comunidade, né, para conseguir... Rádio comunitária, exatamente, para falar, gente, tem um edital que vai ter tantos milhões, cada aprovado vai receber tantos milhões. A gente vai fazer ensinar vocês a como escrever esses editais para a gente, de uma forma lúcida. Essa ideia do TikTok foi ótima. Não, do Pode TikTok, fazer parte a parte, exatamente, fazer um parte a parte, um passo a passo, porque tem vários artistas. E só de vocês me falar isso, assim, eu fiquei muito comovida ontem. O Uber que me trouxe para o hotel, ele chama Tomate. E o Tomate, ele ama a batalha de rimas. E ele começou a colocar a batalha de rimas ali. Eu falei, para o carro que eu quero sentar na frente com você. E eu fui na frente com ele para entender como que funciona a batalha de rimas aqui. Por que a batalha de rimas? Eu sou mãe solo, né, de um mini artista de 10 anos. E que ele falou, mamãe, eu quero ser artista, eu amo batalha de rimas e eu quero que você me leve em todas as batalhas de rima de São Paulo, quando você estiver de folga. Eu falei, tá bom, então vamos para a batalha de rimas. E aí, quando eu cheguei nas batalhas de rimas, são vários artistas em potência, que eu falei, meu Deus, eu quero trabalhar com todo mundo, eu não tenho dinheiro. Aí eu falei, tá, mas qual é o prêmio, né? Ele falou assim, Michele, toda noite a gente traz essa média de 100, 150 jovens por terça-feira e o prêmio é R$100. E aí eu falei para esse jovem, o que você faz com esses R$100? Ele, Michele, é um gás que eu consigo ajudar minha mãe, é uma cesta básica que eu paro e compro, é uma conta de água e de luz que eu consigo ajudar minha família a fazer esse corre. E aí aquilo, cortou meu coração, cadê o dinheiro dos editais que não estão aqui para fomentar a cultura nesses artistas, para a gente aproveitar essa grana e cuidar da saúde mental desse jovem que era para estar estudando e não preocupado com a conta de água, de luz, de comida, do gás, dos pais que não estão conseguindo? Por que esses editais não chegam em batalha de rima com esse menino que estava ali, que era uma puta potência, que eu falei assim, meu Deus do céu, me dá seu telefone aqui, que a gente vai pensar em batalha de rima na periferia, fomentar a cultura nesses locais. E aí eu vejo que o dinheiro, quando a gente pensa em reparação histórica, quando a gente pensa na história do nosso país, que é um caos, né? Eu vejo que o grande dinheiro ele fica fazendo a manutenção das mesmas pessoas, sabe? E não gera esse esforço. E essa é a minha inquietação, e como produtora cultural, é fazer isso, é falar assim, bom, então eu vou hackear o sistema, eu vou frequentar lugares onde não vejo dos meus, levo essa informação e jogo para a base. Só que, ao mesmo tempo, eu tenho contas para pagar. Então, cuidar de todo mundo gera estafa, exatamente, né? Burnout. Burnout. Obrigada, Michele. Fica a dica, né, gente? Porque Fica essa é uma fase, uma parte do processo muito importante, né, que é de onde vem o financiamento da arte, e que realmente eu vejo muitas pessoas que colocam sempre essa questão, a mesma questão, né, a dificuldade de interpretar cada etapa do processo, de colocar um projeto na lei, ou até mesmo, não só de interpretar, mas de poder viabilizar.
coisinha que eu lembrei nesse sentido, do que você acabou de falar também. Por exemplo, esse edital agora que saiu da Lei Paulo Gustavo, né? Muitas pessoas reclamando e angustiadas porque tinham que ter tantas notas fiscais, tanto histórico X de eventos feitos, realizados para poder participar. Às vezes isso também acontece em algumas coisas em São Paulo, né? Você já tem que ter tantas notas fiscais, comprovar o cachê, esse tipo de coisa, que também vai diminuindo a oportunidade de acesso, né? Principalmente para quem está começando, né? A mesa, que é a direção para percorrer o caminho, agora eu convido a Flora Guerra para falar da experiência dela, que é de entrar numa parte, né, dessa cadeia, né, de produção musical, que é a parte técnica e que é talvez a mais densamente ocupada por homens. Sim. A gente aqui vai falar muito sobre essa dificuldade das mulheres no universo, né, da cultura, e a gente sabe que em todas as áreas isso se manifesta. Na área técnica, acho que não é novidade, né? A gente tem uma representatividade muito menor, e acho que vem de vários lugares, assim, porque a gente está acostumado a lidar com a precariedade na cultura, né? A gente vai está falando sobre a dificuldade das mulheres no mercado, mas a cultura é um universo precário e de muita dificuldade de se manter. É isso que a gente está conversando. E a área técnica dentro da cultura, ela ainda está num lugar distante de uma formalização, de uma... Não sei. Acho que aqui no Brasil, eu falo muito que é sobre o som não é visto exatamente como uma ciência aqui no Brasil ainda, né? A gente não tem formação nesse sentido fácil, assim. Não é uma profissão ali escolhida. Olha as opções que você tem aqui. Até como uma artista, né? É fácil, a gente tem artistas ali para você se identificar e tal. A área técnica, a gente não tem muito isso, muito espelho, muito caminho traçado. Então, ele acaba vindo de um lugar meio que não existia, e aí a gente... né? Eu digo da área técnica artística. Então, são normalmente um perfil que não se enquadra muito ali exatamente como um artista, nem também se enquadra muito como exatamente uma engenheira, né? Uma arquiteta. Isso foi o meu caminho, né? Eu cresci numa casa de músicos, então fui muito privilegiada nesse sentido para conseguir já ter vivências, né, durante a minha vida, minha infância. Antes de ser profissional, eu já cresci nesse universo, então eu considero que a minha formação começou ali na infância mesmo, né, crescendo em estúdio, acompanhando meu pai, que é baixista, José Dias, e minha mãe, que é Márcia Guerra, da música também. Então eu tive circulando desde muito pequena, mas ainda sem saber o que eu queria, né? Porque eu não queria ser artista, não me via estudei música desde criança e sempre me vi muito nesse lugar, completamente apaixonada, nascida da música, mas não me via como isso. Então, fazer faculdade de música não era o que eu queria, assim. Me botava para improvisar, eu passava mal, assim. Eu gostava de ler partitura, assim, o joguinho da partitura, né? E, ao mesmo tempo, eu também não queria ser engenheira, nem arquiteta. Eram os caminhos que passavam pela cabeça. E aí, quando conversando com a minha família, foi quem me ajudou a entender mesmo esse lugar. E aí que eu fui descobrindo que é um caminho que não existe mesmo a princípio, né? E fui vendo quem eram os possíveis colegas de profissão, o que eles estavam fazendo, quais caminhos eles tinham seguido. Fui entendendo esse lugar da técnica aqui, que eu falo no Brasil. O Brasil são muitos Brasis. Tenho certeza que a técnica em São Paulo é de um jeito, no Rio de outro, no Norte no outro, no Sul de outro. Então, a minha trajetória foi baseada particularmente com a experiência mineira, mas, mesmo assim, no Brasil, existe essa falta mesmo de um caminho de formação técnico. Então, isso é um primeiro fator que eu acho que é bem importante, assim. A partir disso, a gente vai buscando os nossos caminhos. Então, primeiro, eu fui, aos poucos, entendendo que aquilo não era uma função... se bem que não. No início, eu nem sabia ainda que não tínhamos mulheres na técnica, né? Eu só descobri que aquilo ali tinha a ver com o meu perfil e fui buscando esses caminhos.
Então, tinham colegas que estudaram engenharia, outros viajaram para fora, porque fora do Brasil tem inúmeras possibilidades de curso, mas é uma coisa cara de se fazer, para muito poucos, assim mesmo. Então, eu fui estudar para fazer engenharia, porque eu sou mais das exatas e tal. Então, fui fazer engenharia eletrônica. E, né, assim, meu pai já começou a me ajudar a procurar estúdios e coisas para eu começar a trabalhar na área. Então, por uma sorte da vida, uma alegria, eu tive a oportunidade de trabalhar como assistente no estúdio da Daniela Renault, uma musicista incrível dessa cidade, que não está mais aqui, mas que foi uma primeira referência como técnica. Mesmo ela não sendo técnica, ela era dona de um estúdio dos mais bacanas da cidade, assim, na época. Isso foi em 2009. Eram mais bem equipados, com maiores salas, e abriu esse espaço para eu trabalhar como assistente nesse estúdio. E foi incrível, assim, foi a primeira. Aí foi lá que eu comecei a entender que aquele lugar não era para mim, né, que uma mulher nesse lugar de técnica era muito estranho, e, a princípio, ninguém considerava que eu estaria nesse lugar. E também entendendo que é possível, porque eu via que a Dani, por mais que ela fosse uma super instrumentista e conhecida como isso, ela estudou, né, ela viajou, poxa, para ela criar um puta estúdio daquele tamanho, ela sabia, ela dominava, ela estudou muito. Então, ela foi a minha primeira referência feminina. E, ao mesmo tempo, naquele universo, trabalhando no estúdio, todo mundo que chegava lá me trazia essa informação, me confirmava a informação de que uma mulher não deveria estar na técnica. E aí essa chavinha vai aparecendo, né? Olha, como se eu fosse um ET. Assim. Eu era secretária, ou era namorada de algum músico, ou era filha de alguém, ou a pessoa nunca esperava que eu fosse a responsável técnica pelo estúdio. E isso é difícil, porque, de fato, eu também estava só aprendendo, não dominava nada ali. Então, isso é doido, né? A gente tem que botar uma banca, assim, mesmo às vezes sem nem poder botar essa banca, mas a gente tem que colocar, porque eu estou ocupando aquele lugar. Então, é bem doido isso, né, nesse processo. E aí, tive essa oportunidade de trabalhar lá como assistente, foi muito legal. Depois, fui trabalhar numa produtora de áudio, que foi muito massa, assim, porque eu consegui expandir o meu universo nas artes como técnica, assim. Então, além de trabalhar com música, eu comecei a trabalhar com audiovisual também, então fazendo pós-produção para cinema, e tudo. Era uma produtora de áudio, né? Então, a gente trabalhava desde com publicidade, com muito rádio. Nossa, eu fiz muita coisa para rádio, mas também com acessibilidade. A gente trabalhava muito com audiodescrição, também trabalhava gravando discos, também trabalhava cuidando de ensaio, e, nisso tudo, fazendo a minha formação ali dentro, assim, né? Entendendo como uma oportunidade de formação. E sempre vivendo esse lugar da mulher, né? A gente está aqui para falar disso. Então, sempre entendendo esse lugar de me colocar, de ser a novidade, de a pessoa chegar lá e falar, olha, o que você está fazendo aqui? Isso, estranho. Nossa, eu nunca vi. Isso eu ouvi durante muitos anos. Assim, agora ainda está diminuindo, ainda aparece de vez em quando, mas nunca vi. Por quê? Como assim? E a gente vai se reafirmando, né? Cada vez que a pessoa te pergunta, você fala, mas por que eu estou fazendo isso? Aí eu tenho que explicar por que eu estou aqui, por que eu gosto, por que eu trabalho com isso. Aí eu saí de lá em 2015, e foi quando eu abri a minha produtora, a Maré Áudio Criativo, que é, né, o meu CNPJ, igual muita gente tem, né? A gente é uma pessoa e é uma empresa também. Mas eu acho legal essa oportunidade de ser empresa, porque a gente cria redes, né? Eu acho que o mais legal de ter CNPJ, né, é nesse sentido, assim. Além de poder emitir notas e não ter problema, a gente cria redes. Então, eu gosto de pensar assim, que, né, de acordo com o projeto que aparecer, eu vou me juntar com quem é mais interessante. Então, eu acho legal ter isso, tipo, ser uma produtora nesse sentido. E aí foi massa, porque lá eu era CLT, né, na Trilha, que chamava essa produtora. E, então, eu estava lá durante todos os dias, né, trabalhando todos os dias, não tinha muito espaço para fazer coisas fora. E esse universo da técnica, da cultura, ele é muito
frila, muito, né, muito livre nos tempos. Então, claro, você pode ter a escolha de estar ali em um lugar, mas eu tinha vontade de viver essa outra experiência. E aí foi quando eu caí nesse mundão do universo dos espetáculos, né, que aí eu pude começar a fazer show, né, operar som de show ao vivo, e também no audiovisual, poder viajar com filmes e fazer gravação de som direto, né. E aí a gente entra em mais foi um outro, acho que com o estúdio eu ainda estava ali guardadinha, entendendo esse universo, e aí quando eu caí no mundão dos eventos, de tudo, aí ele é mais machista ainda, né? Nem sei se é mais, não, mas ele está mais escancarado, não sei. Você lida com muita diversidade, muito... Além do espanto da sua presença, né, uma mulher na técnica, tem também o espanto com a competência, assim, mas uma mulher não vai dar conta. Mas sim, é porque assim, é pouco ver mulher. Isso é uma coisa, né? Mas será que você vai dar conta? Você é mulher, tem isso também. O tempo inteiro, né? A gente passa por provação o tempo inteiro. Uma frase que eu falo sempre, todas as oportunidades, é que a gente não tem margem de erro, né? A gente não tem. E no início, a gente vai errar, né? Em eventos, em shows, você passa aperto demais. Nossa, vocês trabalham com cultura, você sabe o que é fazer um show, o tanto que é desesperador, de coisa para dar problema, né? De jogo de cintura. E quando você está começando, você vai passar vergonha. Você tem que ser 5 vezes mais competente, né, do que se você fosse um homem, por exemplo. Se você dá uma pequena falha, ele está esperando essa falha acontecer. Está só esperando ali, ó, olhando assim. O que ela vai fazer de bobagem? Para eu falar lá, que a menina ali, que a menina não sabe, até que ela não sabe mais ou menos. Que a menina não é muito boa, né? Ela é gente boa, até que ela é gente boa. Mas novinha, você viu gente. aquilo ali que ela fez? Novinha. Então, assim, são muitos pontos para eles diminuírem a gente, assim, a princípio. Então, é difícil, é uma guerra mesmo, é uma batalha você chegar lá e ter que mostrar serviço. Ao mesmo tempo, é um universo também que eu fui entendendo que, por esse caminho da formação, não existir, né, a princípio, e isso foi difícil achar essa formação para mim. Classe média, branca, com meus pais ali músicos me levando para né, conhecer os estúdios. Agora, os colegas técnicos, a grande maioria, são caminhoneiros, motoristas ou carregadores que foram se formando ali no aprendizado. Igual eu fui aprender com os colegas, né? Eu falei que eu aprendi trabalhando, mas eu fui colando muito nos colegas. Vou falar sobre isso. A gente se junta. Por isso que eu fico muito feliz quando isso acontece, assim, essas oportunidades de troca, porque é onde a gente cresce. A gente da técnica aprendeu a crescer muito assim. Então, é sempre com o colega. E aí, esse universo técnico ele é muito machista e distante da área artística, assim. Por isso, porque o cara não veio pensando, ele não cresceu pensando que ele gosta de cultura, que ele gosta de arte, ele acha interessante, ele ama música, ele ama som. Não, ele era o carregador que um dia o cara falou assim, vigia essa mesa aqui para mim, por favor. Só enquanto eu toco ali o violão, se alguma coisa acontecer, você aperta esse botão aqui. E, aos poucos, as pessoas foram aprendendo a trabalhar. Então, a grande maioria do universo de técnicos que a gente conhece, eles se formaram assim. Claro, vários se apaixonaram, alguns puderam estudar, outros trabalharam em empresas incríveis e conheceram pessoas incríveis e vão se formando, igual eu conheci pessoas incríveis que foram me formando. A engenharia eletrônica não me formou no som, né? Então, ainda tem essa questão, a gente lida com pessoas de outro universo. E aí, além da falta de mulheres, isso também começou a me chamar atenção nesse distanciamento entre a área técnica e a área artística. Acho que isso acaba sendo, de uma certa forma, um diferencial meu, que é de estar mais próximo ali dos artistas, né, de uma certa forma. Você entende o lado. Você está querendo jogar junto. E, da mesma forma, o artista começa a te olhar que a gente está trabalhando junto, né? Então, puxando isso, em 2015, a Dé Mussolini, as meninas do Sonora, que é um festival incrível daqui de compositoras e que tomou uma proporção muito maravilhosa, elas me chamaram e falaram assim, Flora, será que você não anima a fazer uma oficina para a gente, para cantoras?
porque a gente fica muito vendida, a gente não sabe nada de equipamento. Então, você pode fazer isso para a gente? Eu nunca tinha pensado nisso. E aí foi um despertar, assim, que juntando com essa minha sensação de distanciamento entre artista e técnicos, né, vendo isso tudo, a gente fez essa primeira oficina, que foi muito legal. Foram 3 pessoas, não, foram 2. Era a Flávia Ellen e a Bárbara Monteiro. A Flávia, que até hoje é muito parceira, e a Bárbara, que eu adorei conhecer na época, e foi muito legal, porque despertou mesmo, assim, e a partir daquilo foi abrindo, porque além do universo técnico-artista ser distante, da artista mulher, né? A artista mulher, a cantora, a produtora. A técnica não é dada a gente, né? Eu que queria muito, ela já não era dada. Então, assim, não mexe nesse microfone, não, você não sabe o que é, deixa que eu arrumo aqui para você. Não precisa encostar nisso aqui. Não liga aquilo ali, não, porque vai explodir, né? Se a mulher encostou no negócio, vai queimar, vai explodir, vai estragar. E as mulheres da música passam muito por isso. Então, a partir disso, a gente foi fazendo, né, a convite de alguns festivais, de alguns projetos. Aí eu mesma produzi algumas edições, porque foi aparecendo a demanda. As mulheres da música foram me procurando. Assim, a gente quer muito estar mais à vontade nesse universo, assim, para conseguir botar uma banca, conversar com o técnico e falar, olha, eu gosto da minha voz assim, ou eu preciso desses equipamentos. E aí, nessas oficinas, a gente fala sobre... É muito massa, porque é um ambiente muito franco, assim, é muito gostoso estar entre mulheres. Além de ser conceitualmente fortalecedor, temos que nos juntar, isso tudo, mas é muito acolhedor, esquenta mesmo o coração, assim, você compartilhar uma vivência de um cara que foi grosso com você, que falou alguma coisa, e aí eu ajudar na próxima essa pessoa conseguir se colocar de uma forma melhor, né? Então, isso acabou virando um caminho muito forte para mim, assim, mesmo eu não fazendo sempre, mas como mulher da técnica. E aí esse lugar também começou desse lugar vieram outras colegas, né? Que para mim é o mais legal, que é muito solitário, assim. Eu não posso falar que eu sou a única, né? Eu espero muito que eu não seja, porque de vez em quando eu encontro com algumas colegas em alguns eventos, mas é muito pontual. E para mim tem sido muito importante ser pelo menos a mãozinha que eu consigo puxar algumas outras, assim. E sempre deixar esse lugar muito aberto, né? Quem tem interesse, as minhas oficinas elas não são exatamente profissionalizantes, mas elas são para abrir esse caminho. Então apareceram colegas e aí a partir disso a gente vai formando o nosso grupo devagarinho, assim, né? Chama, né? Cola comigo, pelo amor de Deus. Se você souber de alguém que quer ser técnico, que tem interesse, vamos junto. Porque aí a coisa vai se transformando mesmo. É muito, muito massa de ver isso, assim. Eu estou bem feliz essas últimas semanas, para fechar, assim, que esse ano eu consegui estar com mais técnicas, colegas. Isso é muito massa, assim. A gente está conseguindo se juntar, a gente está conseguindo montar equipes de festivais totalmente assim de mulheres no som, né? No caso, eu estou falando do som, porque a gente na luz a gente consegue ter algumas mais, ainda são pouquíssimas na técnica, mas no som era muito, 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 muito solitário mesmo esse caminho. E aí a gente está se juntando, aí a gente está fazendo uns encontros agora. Então, semana retrasada a gente fez um encontro num estúdio de uma parceira, que foi incrível, e aí essa semana vai ter de novo. E isso para mim é assim, ó, glória, sabe? A gente está aqui e eu estar lá com elas na quarta-feira é maravilhoso, assim, eu realmente ter colegas que estão passando pela mesma situação, porque colegas homens eles existem, são queridíssimos e ajudam a gente a se formar e, né, estão lá junto, amo eles. Mas trocar entre mulheres é outra coisa, assim. Nossa, é muito diferente. Então eu tô nesse momento bem realizada nesse sentido de ter mais colegas aí. Bora. E abrindo caminho para outras também, né, Flora? Vou abrir agora para perguntas. Alguém quer interagir aqui com as 3? Quer fazer alguma pergunta? Renatinha? Ah, sim. Vamos lá, gente. Façam perguntas. Vamos participar. Primeiro, esclarecer que a gente atrasou um tiquinho para começar. Então,
agora a gente vai ter que correr, né, para a gente conseguir chegar ao final do dia a tempo. E aí eu queria que cada uma desse uma palavrinha sobre qual conselho você daria para uma artista. Tá entrando na carreira, eu estou te procurando. O que a Cris acha que uma artista precisa saber do seu ponto de vista, da sua experiência, da sua formação profissional? Mesma coisa, Marcelo, mesma coisa, Florinha. E falar que vocês são lindas, gente. Beijo a Deus. A primeira coisa, quando eu faço consultoria para os artistas, é falar para ele acreditar no sonho dele, não se cobrar tanto, porque muitas vezes a gente acaba se comparando. Eu acho que é isso, assim. A primeira coisa é acreditar no seu sonho e não se comparar. E fazer um mapeamento, né? Entender aonde que cabe o seu som. Né? Porque, às vezes, eu falo, eu vejo artista que me procura, Michele, eu tenho um som X, eu queria tocar no lugar Y. Mas, assim, existe público seu ali nesse lugar Y? Vamos entender, pensar quais são as estratégias dos lugares que você identifica, que combina o universo que você dá. É claro que não dá para a gente se limitar, né? A minha ideia é sempre furar bolhas o máximo possível, mas é importante acreditar e não se comparar, pelo menos para mim. Bom, para além, né, do que eu já sempre falo, e eu falei algumas vezes aqui, né, sobre se enxergar como uma marca, né, e um empreendedor, um empresário, não largar os estudos. Porque muitos artistas querem viver da arte e acabam entendendo que, então eu vou viver da arte, então não preciso mais estudar e vai ser esse caminho. E aí, de repente, sei lá, né, vem uma pandemia, né? Então, assim, eu acho que é importante, independente de se vai estudar música, não precisa ser música, de repente administração, de repente marketing, de repente não precisa fazer uma faculdade, faz uma ETEC, né? Inclusive, eu tenho 2 cases de 2 artistas que se inscreveram elas mesmas em editais, e uma era formada em música na ETEC e outra formada em música na Federal do Rio Grande do Sul. Então, assim, a mentalidade já é diferente, a percepção já é diferente, né? Então, acho que não largar os estudos, encontrar alguma coisa para se especializar para além da arte. Flora? Pensando na área técnica mesmo, assim, eu acho que é importante ter um rider, entender o que é, né? Não ter tanto medo do universo técnico, assim. Se abrir mesmo para entender o que precisa, porque eu acho que isso influencia muito no entender da área técnica, né? Além de ter um rider, contratar uma técnica para ir com você, né, quando puder. Acho que isso tudo influencia muito na qualidade, né, que você vai entregar no final das contas. Porque às vezes você se prepara demais, tem um projeto incrível para mostrar, mas aí na hora que você vai fazer o seu show, algumas coisas não foram pensadas e aí você não consegue mostrar para as pessoas tudo aquilo que você tem para mostrar. Então a parte técnica está muito nesse lugar, assim. Eu penso isso, assim, a gente proporciona um espaço, condições para que aquela arte seja executada e mostrada. E se isso não é feito direito, a gente perde, né? Você perde uma oportunidade enorme, assim. Então acho que é pensar na técnica nesse lugar. Então, na técnica, mesmo quem não vai trabalhar diretamente com a técnica, quem é o artista que estará no palco ali, também precisa conhecer como que funciona essa parte técnica, né? Então, eu colar na Flora aqui, quem é de Belo Horizonte. Cola em mim, gente. Colar na Flora. Tem mais alguma pergunta, Eliane? Queria só comentar, gente, super rápido, mas primeiro falar da alegria, né, de ver esses depoimentos de tamanho protagonismo, confiança, segurança. É muito lindo assim, ver vocês todas falando. E queria comentar super rápido, porque vocês falaram sobre alguns desafios aí para o poder público, e eu concordo plenamente que o maior desafio para o poder público é a comunicação. A comunicação pública é um grande desafio. Como é que você realmente chega, como é que você realmente consegue fazer aquilo que eu falei de acesso e participação,
né, e não só gerar oportunidade. Então, eu acho que um dos principais caminhos é comunicação pública, e acho que a gente comentava aqui, a gente vive muitas limitações, seja do ponto de vista institucional, seja do ponto de vista legal, seja do ponto de vista de conseguir trabalhar essa mobilização real para ser uma comunicação pública de verdade, acessível. Então, a primeira coisa era dizer que eu concordo plenamente. Agora, do ponto de vista do fomento, eu acho que existem outras estratégias para além da comunicação. E, assim, são coisas que a gente tem debatido muito e eu acho que tem avançado. Primeiro, a compreensão de que o fomento ele não é igual para todo mundo. A economia ela prevê isso, né? Que você tem modelos diferentes de investimento para naturezas diferentes da indústria, do comércio, dos setores. E a mesma coisa a gente tem que ter essa visão no fomento cultural, né? Não dá para a gente botar tudo num bolo só e trabalhar como se fosse a mesma coisa. E no município a gente tem uma experiência que é muito legal, que é de editais menores e simplificados para quem está chegando, exatamente para poder facilitar e gerar uma experiência dessas pessoas num primeiro contato com o financiamento público, onde você tem uma inscrição simplificada, você tem uma prestação de conta simplificada, são projetos menores, mas é para chegada, é para poder começar, a se desenvolver nesse processo e galgando. E é muito legal, porque os resultados dos últimos editais todos têm uma média de 60% de pessoas que estão inscrevendo projetos pela primeira vez, que estão chegando pela primeira vez. E depois que elas passam por essa experiência, elas vão para outros editais, para outras, né? E a gente, nesse momento, também vive um momento muito especial na cultura brasileira, que é com a Lei Aldir Blanc e a Lei Paulo Gustavo, que, apesar de ter alguns editais que ainda estão, mas eu acho que abrem também, a Política Nacional Aldir Blanc que virá, abrem também essa possibilidade da gente ter essa diversidade de modelos de financiamento. Então, eu queria só comentar, porque eu acho que comunicação, sem dúvida nenhuma, é a questão central, mas que existem outras estratégias que, aos pouquinhos, a gente vai trazendo. E, por fim, eu queria falar da questão técnica, que foi até algo que você falou depois, ao final, que é muito essa relação também das artistas, das produtoras, com as equipes técnicas. Por serem equipes majoritariamente masculinas, há muita dificuldade. A gente vive relatos enormes de racismo, de misoginia, de tratamento, de assédio, e é algo que a gente precisa enfrentar mesmo e debater. Assim, estou muito feliz de conhecer seu trabalho e ouvir o que você estava falando aí, porque certamente pelo município a gente vai te trazer para perto para a gente tentar fazer, porque realmente é algo que me assusta muito, gente. Os últimos relatos que a gente tem recentes assim são de coisas inaceitáveis, inconcebíveis. Então, fiquei muito feliz, assim, agradeço ao BDMG pela oportunidade de poder ver. Vamos pensar como é que a gente faz isso em rede. Obrigada. Que ótimo. Mais alguém, gente? Senão eu vou já partir para a próxima mesa. Tem uma aqui. Vamos lá. Bom dia a todas. Bom, meu nome é Daniela, eu sou recém-chegada na área da produção cultural, eu sou psicóloga de formação, atuei durante 10 anos enquanto psicóloga, né, na área de psicologia social, políticas públicas, e aí estou agora atuando enquanto produtora. E aí a minha questão, né, assim, para a Cris e para a Michele, tem a ver com a questão do acesso aos recursos, né, assim, primeiro essa dificuldade que nós, pessoas racializadas, encontramos de fato, né, de acessar o recurso que vem, assim, histórico mesmo, né? Primeiro, de entender nossas ideias, de ter a capacidade de escrever essas ideias em um papel. E aí, quando você consegue escrever as ideias em um papel, você se depara com uma planilha orçamentária, e aí você não consegue muito lidar com aquelas ferramentas, que é coisas básicas, do tipo lidar com Excel, fórmulas, e colocar valores, fazer orçamentos, enfim. Então, como que essa nossa dificuldade em lidar com a questão financeira nos dificulta, né? Assim, tanto de colocar nossas ideias em prática e ter como, né, financiar essas ideias. E aí, muito depois, né, de fazer tudo aquilo na Tora Produções, de fazer a coisa acontecer sem o dinheiro,
Quando esse dinheiro chega na nossa mão, há dificuldade também em gerenciar, em administrar esse dinheiro. O que eu observo hoje, enquanto produtora, de colegas meus que estão nesse caminho há mais tempo, por exemplo, você faz um projeto hoje, você faz um evento hoje, muitas vezes seu cachê, o seu recurso vai vir 30 dias depois, 10 dias depois. E aí você está naquele corre. Às vezes 90, tá? Às vezes não vem. E às vezes não vem. E aí, como que você consegue se manter vivendo só de projetos, né? Você tem que escrever, aprovar, captar, para depois receber. Como que você mantém até lá? E aí, o que eu observo é que muitas pessoas não dão conta de continuar nessa caminhada, porque é isso, o boleto vem e a gente precisa lidar com as situações. Então, a questão seria, né? Como lidar de uma forma mais saudável com esses recursos. Primeiro, como alcançar esses recursos, né? Como conseguir captar e como conseguir ter esse recurso. Depois, como lidar de uma forma mais saudável com esses recursos, né? Financeiros e tudo mais. E aí, na questão que você coloca, Flora, nós passamos por uma situação recente, né? Em que uma artista ia se apresentar e aí ela pediu o microfone para um técnico de som, que virou para ela e para uma outra mulher, as duas únicas pessoas na sala, e perguntou o que ele receberia em troca se ele entregasse o microfone para ela. E aí, depois, ele perguntou se ela sabia ligar um microfone. E eu não estou dizendo de alguém que chegou ontem, né? Estou dizendo de alguém que está na caminhada há mais tempo. Assim. Então, é isso. Né? É ser mulher, estar em um espaço entendido como majoritariamente um espaço masculino, ser mulher preta, enfim, todos esses atravessamentos, né, que vão nos pegando, assim. E é isso. Maravilhosa. Qual é o seu nome? Daniela. Daniela, eu vou te falar que... Bem-vinda ao nosso universo, querida. Bem-vinda à festa. Mas, assim, pensando... Quando, atualmente, assim, a gente senta para escrever um edital, eu sento para escrever um edital para colocar um projeto e para a gente acessar esses recursos, a gente traz parceiros e pessoas que já acessaram a esses recursos. Hoje eu tenho uma equipe, inclusive você precisa assistir a aula da Cris Rangel, levanta a mão, que é a minha parceira, amiga, branca, que eu falo assim, amiga, a pessoa preta nunca acessou isso, me ensina a como escrever um edital para pessoas brancas ler. Então, é assim que eu falo. Por quê? A gente está ali na base. Gente, eu não estou falando o acesso de mulheres pretas, que a gente está pensando numa questão histórica desse país. Aí a Michelle decide trabalhar como artista indígena. Se o preto já está ferrado, imagina para o indígena. Aí eu pego e falo assim, Cris, amiga, ajuda a gente a pensar. Não é ajuda a gente a pensar, mas assim, dá uma tapeada aqui, porque eu preciso aprovar, eu preciso de 500 mil, eu preciso de 600 mil. Então, você dialoga com o seu pessoal e eu preciso fazer o negócio executar. E aí, quando a gente vai acessar, quando eu trago a minha equipe para trabalhar, e dependendo do projeto que eu pego em São Paulo, já chegou da Secretaria de Cultura levar 90 dias para pagar cachê. Por isso que é uma questão vocês entenderem e pagar bem e valorizar a equipe de vocês. Então, eu chego assim, mana, tem esse edital aqui. Só que você não vai receber em 30, você vai receber, talvez, em 90 dias. Você pode fazer uma poupança para 90 dias? Quanto que custa o seu cachê? Custa 1.000, então eu vou te pagar 2 para você receber daqui 90 dias. E aí a gente tem que prevenir isso no orçamento. Entendeu? E quando eu falo, gente, não entenda isso como um ataque para mulheres brancas. Não, é que assim, realmente, o nosso povo, a gente viu uma questão histórica nesse país. E dá para a gente olhar, é só levantar e olhar para a sala quantas mulheres negras. Aonde que estão as mulheres negras, as mulheres indígenas, as mulheres trans desse país? E não é uma questão de ataque, é questão de cargos. Onde as pessoas negras estão ocupando? A gente precisa de dinheiro para viver. Eu adoraria viver de plantar e colher. Só que um terreno em São Paulo, no bairro que eu moro da periferia, custa 200 mil reais. Então, assim, não tem condições de plantar e viver de amor. A gente precisa de recurso. Então, eu acho que, quando a gente está entre mulheres, eu falo isso porque eu não sou uma pessoa negra radical, né?
Até mesmo que eu não sei lidar com nenhum tipo de radicalismo, mas eu entendo que os radicais que vêm na frente é importante bater para as coisas acontecerem, senão, de fato, não acontece. Né? Eu vejo na técnica, hoje toda a minha técnica é feminina. Eu não trabalho com homens, justamente por isso. Nossa, produtora, se eu te der um microfone, você vai fazer o quê comigo? Eu falo, rua, você não vai mais trabalhar comigo. Não vou fazer nada com você. Entendeu? E assim, eles são... Gente, os homens, eles são unidos. Renata, eles são extremamente unidos. Não enfrenta por medo também, sabe? Sim. Sim, exatamente. É isso. E uma formação. Dá tempo de complementar a resposta? Vai lá. Bom, isso que a gente está falando, né, é o pacto da masculinidade, né? Eles têm um pacto entre eles, então eles se ajudam, eles se protegem. Como ela trouxe a questão racial, também existe um pacto da branquitude, que a gente não pode se isentar de falar, né? Também não é um ataque, como a Michelle falou, mas é uma realidade. Eu acho que, em relação à sua pergunta, em relação a como gerir o financeiro, lá em São Paulo, a gente tem a Feira Preta, né? Que se transformou num hub maior, que hoje tem a Preta Hub, e eles organizam vários encontros de empreendedores, mas também de artistas, antes eram artistas da música, agora também tem artistas visuais, artistas da moda, que chama Afrolab. Então, eu participei de um dos primeiros Afrolabs para empreendedoras mulheres. Nesse Afrolab, eu conheci uma gestora financeira, né, contadora e tal, do Sul, e aí também acabei esse networking, né? Então sempre você conhece uma pessoa, né, em rede e tal. E aí fiz o curso com ela de gestão de finanças pessoais, fiz o curso de gestão de finanças para empreendedores, para além do que eu já tinha aprendido lá no Afrolab. Então acho que esse tipo de iniciativa também é importante para a gente aprender a mexer na planilha. Não só a planilha orçamentária do edital, mas a própria, né? Para a gente também aprender a se pagar e aprender a gerir o nosso próprio dinheiro. E conseguir fazer esse tipo de dinâmica que a Michelle falou, por exemplo. Quando a gente estava falando lá no começo sobre gestão de carreira, né, também recomendo a Cris. A Cris também é super parceira, nossa branca aliada. E essa questão, né, do pacto da branquitude. Quando a gente encontra os aliados, no começo da Griot, eu estava muito traumatizada por todo o racismo institucional que eu sofri dentro das empresas, porque eu sempre fui a preta única dentro das empresas, dentro da escola particular, da universidade pública. Então, eu já estava muito desgastada, e quando eu criei a Griot, eu falei, eu não vou mais trabalhar com branco nem para branco. A Griot é uma empresa feita por uma pessoa preta, para trabalhar com pessoas pretas, para pessoas pretas. Até que eu entendi que o afroempreendedorismo e o Black Money não é tão só sobre isso, porque o dinheiro não está entre a gente, o dinheiro está entre os brancos. Então, a gente tem, sim, que trabalhar em rede com eles. A gente tem que, sim, procurar esses aliados e se filiar a eles. Mas essa questão de buscar esse tipo de iniciativa como o Afrolab, para mim, foi fundamental, porque ali eu tive pessoas iguais a mim, com os mesmos problemas, com as mesmas dúvidas, com as mesmas dificuldades, aprendendo desde como você fazer um pitch, né, desde como você fazer uma abordagem numa marca, num recurso, no edital, até como você gerir a sua planilha. Então, mente aberta, buscar esse tipo de iniciativa
e se aliar quem tem conhecimento e quem tem o dinheiro. Quero agradecer, então, a presença aqui nessa mesa da Cristiane, da Nega Cleo, também Flora Guerra, aqui de Belo Horizonte, que é da área de produção técnica, e a Michele Serra, produtora artística, e pedir para vocês continuarem aí, que a gente tem mais uma mesa. Vamos entrar novamente aí em todas essas questões que a gente falou, tanto de gênero, de raça e também, né, do assédio. Vamos lá, vou agradecer a presença das três e chamar a próxima mesa. Obrigada.